Apresentar esse momento para Deus. Pai, te damos graça pela tua palavra, que ela seja como aquela flecha que tem um alvo certo. Nos ajuda a escutar com temor e reverência a tua palavra, porque ela é capaz de transformar, de ir até a divisão da alma e o espírito, é capaz de discernir os mais profundos pensamentos e é capaz de nos transformar. Por isso, pedimos a tua condução, a tua graça e me usa, Jesus. É o que eu peço. Amém. Em Mateus capítulo 24, Jesus tem acabado de pregar a última pregação dele no templo, né? E em Mateus 23, Jesus traz uma palavra que tem um caráter diferenciado, porque além de ser a última palavra, ela tinha uma urgência e também tinha um tom de despedida de Jesus, né? E assim, ao sair, os discípulos procuraram, logo em seguida, depois da palavra de Jesus, mostrar o templo que havia sido construído, como diz aqui o texto. E aí Jesus reforça a sua pregação e diz assim: não ficará aqui pedra sobre pedra. O templo que havia sido construído para ser o lugar da presença de Deus, a partir daquele momento seria um lugar vazio e passaria a ser um lugar comum. E é o meu primeiro ponto essa noite aqui. É a presença de Deus que faz toda a diferença. É a presença de Deus que faz toda a diferença. Quando Jesus fala assim que tinha saído do templo, quando você vai analisar o texto, você percebe que não é só sair como eu vou sair essa noite daqui, mas também tinha um caráter de despedida. Jesus sabia que nunca mais voltaria ali. E a partir daí, Jesus, deixado o templo, nunca mais voltou de fato, mas não deixou os seus discípulos. Jesus deixa o templo, mas não deixa os discípulos. E eu quero trazer logo uma primeira lição aqui, que deve ficar marcada no nosso coração. A gente deve abandonar tudo aquilo que Jesus abandona. E devemos nos apegar a tudo aquilo que Cristo se apega ou se aferra, né? E o templo sempre foi, desde que Deus chamou o povo, foi o lugar da presença de Deus. Mas por incrível que pareça, a partir daquele momento, o templo nunca mais seria o lugar da presença de Deus. E seria só um lugar comum, e que depois viria a ser destruído, seria soterrado, e iriam cavar por cima, tentar construir de novo, não iam conseguir, e nunca mais o templo seria o mesmo. E assim, essa é uma marca de nós que andamos, que devemos, que desejamos andar com Deus. A gente não deve andar com Deus a partir das memórias da presença de Deus do passado. Eu devo andar com Deus a partir da memória e buscar acompanhar Deus agora, nesse momento. Você agora, Deus está aí do seu lado. E não está não só na nossa memória da presença dele, e eu acho que todos aqui têm experiências passadas que lembram, por exemplo, de um livramento de Deus, um cuidado do Senhor, uma ajuda. Mas assim, a presença de Deus é para ser vivida no presente e não no passado. E eu quero trazer uma ilustração a partir desse primeiro ponto. Alguns dias atrás, eu tinha recebido... acho que já do início do ano, eu tinha um incômodo no meu coração e que eu só fui entender agora uma semana, 2 semanas atrás. Eu estava indo trabalhar, né? E Deus tinha colocado no meu coração, eu já havia completado 5 anos naquela empresa, que não era mais o meu tempo ali, não era mais o meu lugar. Só que como você, ou talvez outras pessoas, às vezes Deus fala, mas nem sempre está no mesmo tempo, né? O saber e o executar. Mas eu sabia que havia se esgotado o meu tempo ali, não sabia o que queria fazer, não sabia quais eram os próximos passos, não sabia o que estava no coração de Deus, não conhecia os planos dele para esse propósito, mas de repente, sem planejar nada, eu recebo uma nova proposta de trabalho. E aquela proposta foi muito interessante porque não foi produzida por esforço humano, foi simplesmente algo que Deus foi juntando, coincidindo com aquelas situações todas. E de repente, em 5 dias, eu estava numa situação completamente diferente. E assim, aí eu percebi uma coisa, veio um medinho no coração, trocar o que é certo pelaquilo, vou botar entre aspas, que é duvidoso. E muitas vezes a gente tem que tomar decisões na nossa vida entre aquilo que a gente está acostumado a fazer e aquilo que é um desafio, é algo para frente, é algo que te leva a sair da zona de conforto. E assim, como qualquer uma pessoa, eu também fui tentado
a ceder às projeções do medo, que é aquela ilusão de segurança, é a ilusão de que se você permanecer onde você está, vai as coisas continuarem dando certo. E de repente eu tive que ter minha oração com Deus também e lidar com a minha tentação. E o interessante é que eu falei assim, poxa, Deus já tinha me avisado que iria acontecer isso. A situação está correndo, mas no meu coração ainda existe o temor e o medo pelaquilo que é novo para mim. Mas então eu fui lá e decidi a não só aceitar aquela nova proposta de trabalho, mas saber que aquilo era a condução de Deus. E tomar a minha decisão não a partir daquela sensação de segurança, mas a partir da presença de Deus. Eu sabia que Deus estava me levando lá. Não quer dizer que vai dar certo, não quer dizer que vai ser 100%, não quer dizer que não vai ter problema, mas significa uma coisa, irmão. Se Deus te leva, Ele te conduz e te leva a outros lugares que só Ele irá revelar durante o caminho. E você pode estar aqui, fazendo a mesma coisa que você fazia anos atrás e se perguntando por que não está indo para frente, por que as coisas não estão avançando, por que meu relacionamento com Deus estagnou. E de repente alguma coisa que Deus já pediu para você se mover, sair daí, porque a presença dele já não está mais aí. Trazendo para o texto, os discípulos poderiam continuar visitando o templo, mas Jesus não estava mais lá. Eles poderiam achar que Deus, como sempre falou naquele templo, que falaria com eles naquele lugar de segurança, mas não foi assim que Jesus falou. Pelo contrário, ele disse, não sobrará pedra sobre pedra. Então, eu desejo de verdade que Deus desconstrua tudo aquilo que não é dele na tua vida. E eu quero passar para o segundo ponto. Precisamos também ter a visão correta ou ter o foco correto. Não sei se você reparou nesses dois versículos, talvez porque você não está familiarizado no capítulo 23. Mas o capítulo 23 é uma das pregações mais terríveis que você pode escutar. Existe só 8 vezes, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Aí Jesus parece que não estava muito bem. Ainda disse mais 3 vezes, cegos, insensatos, hipócritas. E sabe como foi a conclusão da pregação dele? Raça de víboras. Que pregação é essa, Jesus? Mas não foi para vocês não, viu? Foi para o povo judeu, para aquele povo que estava lá no templo. Que pregação é essa, Jesus, que você traz lá? E de repente, olha o que os discípulos reparam. Eu não sei se eles acharam que Jesus não estava chateado, ou se de repente eles não entenderam o que Jesus estava fazendo. Porque ao sair da pregação, acabou a pregação, eles foram lá para fora. Aí chegando lá fora, o cara tinha dado uma palavra terrível. Assim, de temor, tremor. Aí o cara, você está vendo esse pórtico novo na videira, Jesus? O que você acha? Vai ficar bonito, né? Não tinha nada a ver. A reforma do templo, as coisas que estavam sendo construídas com o que Jesus estava querendo mostrar e fazer. E aí que eu quero dizer que às vezes o nosso foco está errado. Os discípulos, em vez de estar buscando interceder pelos que Jesus havia decretado juízo, ele estava olhando para as coisas materiais, humanas, naturais. Talvez até pensando, ainda bem que eu não sou como aqueles caras ali que ele falou. Ainda bem que eu não sou fariseu, não sou escriba. Ufa, saiu até orgulhoso, né? Aquela palavra, quando alguém, você tem um irmão em casa, aí teu irmão mais novo toma uma bronca, você, eu sou melhor. E ainda fica aliviado, não foi comigo dessa vez. Então, os discípulos não estavam se importando com as pessoas, mas sim com aquelas coisas todas. E Deus estava tentando mostrar algo que os discípulos pareciam entender ao contrário. E eu peço a Deus que não seja você. Às vezes Deus está muito tempo falando algo com a gente, e a gente está entendendo exatamente ao contrário que Deus está falando. E quando se fala de pregação em púlpito, ainda é mais complicado. Eu dou aula aqui na videira e a maior frustração do professor é quando você ensina algo e a pessoa repete ao contrário do que você falou. Se tem uma sensação de frustração para o professor, é essa. Eu falei, poxa, será que eu ensinei mal? Será que eu falei besteira? Será que o que aconteceu? Eu sempre paro para pensar nisso. Porque a pessoa acabou de dizer exatamente ao contrário. E aqui a gente vê, talvez, uma sensação parecida de Jesus. Jesus está falando de pessoas, está falando de um novo tempo, e de repente os discípulos estão se preocupando com a construção de um templo físico, que Jesus mesmo disse que vai destruir. Então, às vezes Deus está falando com a gente, mostrando algo,
que a gente, não sei, a gente entende ao contrário. Por isso que sempre eu peço a Deus que conduza meu coração, para que eu possa ouvir Ele de maneira nítida, de maneira clara, que possa ser maior até do que meus sentimentos, que minha vontade, né? Que eu possa ouvir como, dizer assim, que Ele sonde a minha alma, né? Ele que me conhece e Ele fale como eu estou, né? E o Evangelho, irmãos, não é um conto de fadas. Por exemplo, estamos reunidos hoje para falar coisas bonitas, de coisas que são mágicas, maravilhosas. O Evangelho, ele é real. O sofrimento é real. E as necessidades que o Evangelho vem responder são necessidades reais. Vou te falar uma necessidade, por exemplo, que provavelmente você já teve que lidar. A morte de alguém querido. É algo que o Evangelho veio responder, dar segurança, trazer paz ao nosso coração e dar entendimento. Que aqueles que dormem com o Senhor também ressuscitará com Ele. Que nós que dizemos que vivemos para Jesus também ressuscitaremos com Ele. Que aqueles amados nossos que descansam em Deus um dia encontraremos com eles. Então o Evangelho, ele vem responder necessidades reais. Por exemplo, o pior dos inimigos, ou o último dos inimigos do homem, é a morte, né? E o Evangelho veio responder exatamente essa necessidade. E não só isso, uma das maiores necessidades, que é nós voltarmos para casa e termos paz com Deus. E não voltarmos a partir do nosso mérito, mas a partir do mérito de Cristo. Não a partir das nossas obras, mas a partir das obras de Cristo. Não através da nossa força, mas pela força de Deus. E agora, quantas pessoas chegam na igreja ou estão muito tempo na igreja e ainda carregam 1 tonelada nas costas, como se tivesse que produzir a sua própria salvação. Mas quando o Evangelho, irmãos, ele está operando, você sabe como você identifica que ele está operando? Quando há paz e liberdade. Você olha para aquela pessoa e você olha... Alguma coisa mudou no semblante daquela pessoa. Ela andava carrancuda, fechada, triste, iracunda, mas agora parece que ela tem paz. Parece que alguma coisa no coração dela foi respondida, que a vida dela tomou um novo caminho e um novo rumo. Por isso o Evangelho, irmãos, é algo real. Não é simplesmente uma história, mas também vem responder a nós, ao nosso coração, tudo aquilo que nós necessitamos. Eu vou pedir para Samuel colocar, não sei se vocês já viram isso, foi uma exposição de um fotógrafo famoso, onde ele trazia o seguinte, a perspectiva daquela pessoa jovem e depois ela se olhando. Está vendo ali? Não sei se dá para enxergar aquela senhora se olhando no espelho, olhando na verdade lá e está se vendo. Pode passar, Samuel. Agora também aquele senhor se vendo mais novo. A mesma coisa, aquele senhor se vendo mais novo. Aquela senhora lembrando-se do seu casamento. Acho que repetiu, pode passar. Acho que botou só... Tá. Vai passar, é porque é um loop aí, né? Todos e depois volta e de novo. Tá. E assim... O que é característica, o que esse fotógrafo quis passar nessa exposição? Que um dia todos nós iremos passar. E aquela mulher que era linda e maravilhosa, um dia vai precisar de ajuda de alguém, até para ir para o banheiro. E aquele jovem que tinha sonhos, projetos, desafios, de repente, ao se olhar no espelho, percebe que a nossa vida é passageira e ela passa muito rapidamente. Vai conseguir as outras? Fotos? São 4 mais? Só tem essas 4. Então, depois se você achar, você pode colocar no meio da ministração aqui. Então, o que ele queria mostrar com isso, irmãos? Que tudo que você está fazendo, um dia vai passar. Que tudo que você busca ser, um dia vai passar. Que até o sonho do jovem... Eu estou atravessando, eu estou com 31 anos. E eu lembro, quando eu tinha uns 20 e poucos anos, eu achava que eu podia fazer tudo e que teria tempo para fazer tudo. Aí você vai passando os anos, aí nasce o filho, aí você já descobre que nem dormir você vai conseguir mais, né?
Brincadeira. Mas assim, você descobre que a vida vai avançando. Quer você queira, quer você não. Você descobre que nós estamos aqui só de passagem. Quer você queira, quer você não. E descobre que todos iremos enfrentar os mesmos desafios. Quer você queira e quer você não. E todos nós um dia estaremos no leito da morte, decidindo se nós viveremos naquele último desafio, a nossa fé em Deus, ou se naquele momento retrocederemos. Mas creio em Deus que todos aqui atravessaremos, né, este momento. Então, o corpo mais bonito, irmãos, será consumido pelos vermes. E o edifício mais bonito um dia vai ser destruído, ou vai envelhecer, ou vai virar ruínas. Independente da fase da sua vida, irmãos, você vai passar. Você não estará aqui. Eu estava vendo o Daniel aqui atrás, né, que é o meu filho, vai fazer 2 anos. Estava vendo também Pedro, né, Pedrinho, ali os dois gritando. Não sei se vocês ouviram os gritos. Eram os músicos mirins. Mas eu pensei, esse é o futuro da igreja. Eu pensando assim, eles que vão conduzir essa igreja. É eles que, quando a gente passar, vai continuar levando o evangelho. São os nossos filhos, né? Ou os netos. E eu acho isso muito interessante, porque logo quando eu tive uma situação de morte na família, coincidiu também com o tempo de nascimento do meu filho. E minha mãe falou uma coisa interessante. Você vê, olha como a vida é. Ao mesmo tempo que a gente se despede, ao mesmo tempo Deus nos alegra com o nascimento de Daniel. Né? Isso é muito bonito e também faz parte da vida. E eu quero chegar no terceiro e último ponto dessa noite, que é o seguinte. Viva, irmãos. Viva bem e viva pelo evangelho. Porque essa vida só tem ela. Então, meu terceiro ponto é viva pelo evangelho. E tua vida vai ter sentido. E eu queria que, se você pudesse, voltasse os olhos para a sua Bíblia, e a gente vai continuar a leitura. A gente estava lendo Mateus 24, versículo 1 e 2, agora a gente vai ler do 3 ao 14. A gente vai ler aí do 3 ao 14. Quando você pega a tua Bíblia, eu vou pegar um pouquinho de água aqui. Mateus 24, a gente vai continuar a leitura. Versículo 3 ao 14. E diz assim a palavra de Deus. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, haverá peste, haverá terremotos em vários lugares, mas estas coisas só são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e serei odiado de todas as nações por causa do meu nome. E nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E olha só, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então acontecerá o quê, irmãos? O fim. Deus já diz de antemão para que a gente não se assuste, porque isso vai acontecer. O quê? No mundo tereis aflições. Um dos homens mais importantes, assim, na exposição do evangelho no Brasil, que foi Russell Shedd, ele viu a falecer lutando contra o câncer, né? E o bonito que
não da doença, mas foi a maneira como ele já tinha 90 e poucos anos, eu acho, que ele se desenvolveu essa despedida dele da terra para o céu. E foi muito bonito ver como ele lidou com a dor, com o sofrimento e com as dificuldades da vida que vão acontecer e são reais. Por isso que o evangelho é real. Então, a palavra deixa claro que este mundo todo, irmãos, ele desaparecerá. Tudo aquilo que você está construindo materialmente, um dia desaparecerá. Aqueles diplomas que você pode querer colocar na parede, um dia desaparecerá. No meu caso, que montei uma biblioteca com muito sacrifício, um dia eu nem sei se Daniel vai querer ficar. Pode ser que aquilo que para mim foi esforço, ele recebendo, ele acha que, poxa, meu pai, para que tanto ler teologia? Eu vou botar lá, vender tudo, um pacotão lá, porque eu ganho um lugar para tocar bateria, né? E aí ele faz o estudo de música e joga meus livros com muito amor e carinho. Eu passei a vida aí, um pedacinho da vida, né, que eu sou novo, mas construindo. Então, independente, irmãos, esse mundo vai desaparecer. Entenderam? Então, isso eu quero provocar em vocês, para que você acabe com as ilusões das alegrias passageiras. É isso que eu quero que você entenda. Qualquer alegria que seja momentânea, exatamente como está dizendo, ela vai acabar. Mas existe uma alegria, irmãos, que ela não tem fim. A palavra diz assim, do teu interior fluirão rios de água viva. Olha que coisa linda. Não é de fora, é de dentro e será ela mesma. Vocês já viram como é a nascente, né? Você se pergunta como é que continua nascendo água. E é mais ou menos assim. Aqueles que decidem viver para Deus, dele mesmo há uma fonte que jorra para a vida eterna. E é uma alegria sem fim, não quer dizer que não tem tristezas, mas que essas tristezas são cobertas com o consolo de Deus e o carinho de Deus, né? E a proteção de Deus. Então, é um momento também de experiência com o Senhor. A palavra aqui diz que haverá um momento de grande dificuldade para os cristãos. Então, é mentira dizer que nós que amamos a Deus não sofreremos nesse mundo. Muitas vezes sofreremos porque amamos a Deus. Vocês viram aí como é a estratégia para tornar a pedofilia algo aceitável, né? Primeiro eles disseram que não podia, agora estão dizendo que é uma doença, para depois dizer que é proibido dizer que é doença, para depois proibir você falar que isto é errado. É assim o mecanismo para mudar o construto social. E de repente você nem percebe, mas está lá a lei dizendo, se você falar a alguém que tem essa prática, que hoje é crime no Brasil, mas no futuramente, se os cristãos não se posicionarem, não defender aquilo que acreditam, o que vai acontecer? A cultura vai invadir. E vai colocar o que é comum do mundo. Sabe o que é o comum do mundo? As trevas, a destruição, a desolação. Entenderam? Então, aí que está a questão. O Senhor já nos alertou sobre isso. E por isso que somos chamados. Nós temos uma missão de anunciar as boas novas no nosso trabalho, na nossa família, na nossa escola, na nossa faculdade. Todos nós fomos chamados para sermos missionários de Deus. Não foi só o pastor, não foi o pessoal que está em Miguel Calmon, mas nós todos somos chamados como arautos, aqueles que têm uma mensagem, aqueles que são embaixador, para dizer o seguinte, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, porque existe um Deus que te ama e que em Cristo Jesus pagou todos os seus pecados. E que existia um escrito de dívida para você, agora já não existe mais. E você se arrependendo no teu coração, genuinamente, crendo que Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer por ti, sabe o que vai acontecer? O que eu disse. A tua vida nunca mais vai ser a mesma. Sabe por quê? Porque a sua vida já não está mais na terra, mas escondida em Deus, em Cristo. E aí os rumores de guerras, as pestes e as aflições, você vai entender como oportunidade para pregar o evangelho e anunciar que o Senhor tem um lugar de descanso para cada alma deste planeta. Para anunciar que Deus não se esquece de nenhum dos seus filhos. Para anunciar que debaixo das asas de Deus nós encontramos abrigo. Para anunciar que todos continuando sermos pecadores, mas temos um Deus que é infinito em misericórdia para nos restaurar,
para nos redimir e para nos dar uma visão, um sonho, um propósito conforme aquilo que nós já havíamos desejado. Aí eu tenho que dizer, bem sei o plano que eu tenho sobre vós. O que é o plano? Qual é o pensamento? A palavra diz pensamento, né? Pensamento de paz para te dar um futuro que desejares. Os planos, pensamentos do Senhor são superiores ao meu. São melhores que a economia brasileira. São melhores que as falsas seguranças do mundo. Os planos de Deus são mais seguros que qualquer concurso público. Os planos de Deus é um firme alicerce para podermos andar nesse mundo tenebroso. Porque mesmo que caia 1.000 à minha direita ou 10.000 à minha esquerda, de maneira alguma serei abalado, porque o meu chão está firme em Cristo. E mesmo que venha toda a tempestade do mundo, não sei se vocês já repararam, mas problema, ele não diz assim, olha, vou acontecer na segunda que vem. Se prepare, irmão, que segunda que vem eu vou te trazer um problema. Ela vem sempre de repente. E nunca estamos planejando. Você viu aqui na palavra, e talvez esse seja o ponto mais importante. Se você não entendeu nada do que eu disse até agora, pelo menos preste atenção nesse ponto. Que é uma das coisas mais lindas. Quando Jesus descreve a destruição do mundo, ele também descreve a salvação do mundo. No momento que ele diz que é o princípio das dores, ele também está dizendo é o princípio da salvação. No momento que ele diz que é o final da esperança para alguns, ele está dizendo é o começo da verdadeira esperança. Sabe por quê? Deus não foi pego desprevenido em nada da sua vida e nem na criação do mundo. A palavra diz que ele já sabia. Antes de vir a palavra à nossa boca, ele já sabe o que a gente está pensando. Então, para Deus, a gente chama isso de... como é que eu poderia falar? Um cuidado do Senhor, mas tem uma outra palavra, acho que eu anotei aqui. Providência. Providência de Deus. É um dos assuntos mais lindos da Bíblia. A providência de Deus. Porque você olha a destruição e eu olho a providência de Deus nos salvando. Você olha o dilúvio, eu olho a arca que Deus providenciou. Você olha o mundo sendo condenado e eu olho a salvação eterna em Cristo Jesus. Você vê o pecado se multiplicando, eu vejo a graça de Deus superabundando. Você vê homens e mulheres esfriando o coração e o amor, mas eu vejo a igreja se levantando. Sabe o que para mim mais está me animando nesse novo desafio de trabalho? É que enquanto os outros 5 anos eu lidava especificamente com o computador, desta vez eu vou lidar com pessoas. E o meu propósito, posso até ser demitido, viu, irmãos? Não sou Deus, não. Mas é anunciar o evangelho. A primeira coisa que eu fiz, a conversar com o principal líder lá, eu falei, olha, eu sou cristão, sou pastor, mirim, né, porque eu sou menorzinho, mas sou pastor, eu creio em Deus. A empresa passa um formulário integrativo, que é para você descrever tudo aquilo que você é, o que você gosta, a música, os seus hábitos, hobbies. Primeira coisa que eu falei, sou apaixonado por Deus. E minha vida é dele. Seja naquele lugar, em qualquer outro lugar. Do meu último trabalho, Deus me deu um grande presente, que foi ganhar uma pessoa que está andando aqui com a gente. E engraçado é que quando essa pessoa saiu da empresa, eu brinquei com ele e disse assim, será que Deus só me trouxe aqui para ganhar você? Porque será, entre aspas, porque eu poderia passar 60 anos naquela empresa, se fosse só para ganhar ele, tinha valido a pena. Entendeu? Porque a gente não está olhando as conquistas materiais, mas olhando a nossa missão aqui na Terra. E eu tenho certeza, irmão, se você ainda está vivo, é porque Deus tem um propósito para você. E digo mais, esse propósito inclui você anunciar o evangelho dele. E aqui diz assim, testemunhavam do evangelho. O que testemunhar? Eles iam de canto em canto dizendo o que Deus havia feito em Cristo Jesus. Ele chegava para aquela prostituta e falava assim, olha, se te se arrependeres, entregar a tua vida ao Senhor, Ele vai mudar a tua história.
Ele chegava para o paralítico e dizia assim: olha, eu sei que tem vivido uma vida de enfermidade, mas Deus quer curar, levanta e anda. E foi assim que, através de 12 homens simples, analfabetos, o Senhor construiu a principal religião, que eu poderia falar assim, do planeta Terra. De homens incultos, mas com Deus infinitamente poderoso, para fazer muito mais do que pedimos e imaginamos. E é este Deus que te convida essa noite, para você se entregar ao propósito dele. Perceba que não é se entregar à religião dele, não é se entregar ao templo, aos ritos, mas é se entregar à pessoa de Jesus. É abrir o seu peito, abrir o seu coração e te falar assim: Jesus, eu convido você a vir morar em minha vida. Eu quero viver para ti e quero anunciar a beleza da tua santidade, a formosura. Mas Jesus, eu não quero anunciar o que o Senhor fez no passado, nem o que o Senhor irá fará no futuro. Eu quero anunciar o que o Senhor tem feito em minha vida. E se eu desse o microfone, irmãos, você que está vindo aqui pela primeira vez, para as pessoas desta comunidade que tem mais tempo, elas poderiam dizer tudo aquilo que Deus tem feito na vida delas. Eu tenho 12 anos na videira. Desses 2 anos, vi o Senhor curar pessoas de pornografia, prostituição, da mentira, da lascívia, do cigarro, dos vícios. Vi Deus construir novas histórias. Vi Deus fazer em mim algo que eu nunca tinha imaginado. Passados-se 12 anos andando com o Senhor, eu costumo dizer sempre isso: eu não trocaria os 19 anos sem Deus por um dia depois que eu me converti. Se Deus falasse assim: Rafael, você troca os 19 anos só por um dia longe da minha presença? Para quem é aquele que um dia experimentou a tua presença, para onde iremos? Você que está aqui e que conhece a Deus, irmão, me diga, talvez você esteja no teu coração cheio das coisas do mundo, e compare agora, no peso, na balança. A alegria do mundo é comparada com a alegria de servir a Deus? A alegria que o mundo pode dar, ou o luxo, a fama, o sucesso que o mundo pode dar, é comparado àquilo que só Deus pode dar? Todos os dias eu agradeço a Deus e refaço a mesma decisão: viverei para ti, para a tua glória. Não sou perfeito não, mas uma coisa faço, que deixando as coisas que para trás ficam, corro para o meu alvo e para a minha soberana vocação. E qual é a minha vocação, irmãos? Ser achado em Cristo Jesus. É ser feito parte da família de Deus. É revelar o reino da luz. Então eu tenho esse convite para fazer você essa noite. Deus quer te transportar do império das trevas para o reino da luz. Queria que a igreja, na verdade, se colocasse de pé agora e fechássemos os nossos olhos. Vamos fechar nossos olhos e a gente vai orar a Deus e vamos encher este lugar com a nossa oração. Em que sentido? Deus nos escuta, irmãos. Pai, como é bom te chamar de Pai e sabermos que Tu és o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Em saber que às vezes nosso coração está gelado pelo mundo, mas o Senhor tem um fogo que nos aquece. Em saber que ao passar os anos, às vezes também passa a nossa fé e nos esfriamos. Por isso queremos nos aproximar da Tua presença agora, Senhor. Nos lançar aos Teus braços. Nos lançarmos ao Teu braço, aos Teus braços de amor, Jesus. Tu que fizeste todas as coisas,
e arrumaste esta igreja. O diácono chegou mais cedo, arrumou a cadeira. A intercessão chegou mais cedo e orou. A recepção chegou mais cedo, o louvor veio para o ensaio. Só para que esta pessoa entendesse o teu amor, Senhor. Eu queria que você, irmão e irmã, convidasse Jesus a entrar na tua vida. E você vai experimentar algo. Vai experimentar algo que você nunca experimentou antes. Aleluia. 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 Eu queria convidar aqui o pessoal do louvor. Eles vão cantar esta música. E quando eles estiverem cantando, se assim você desejar, você vem aqui na frente enquanto eles estiverem cantando, entregar a sua vida a Deus. Talvez você tenha vergonha de vir sozinho. Aí você traz uma pessoa que está do seu lado, fala, vai lá comigo. Te dou meu coração,